Olá pessoal, aqui é o Dr. Enos da Clean7 Saúde e Segurança do Trabalho. Nós vamos conversar agora sobre acidente do trabalho e para organizar didaticamente eu dividi o tema em perguntas. A primeira pergunta é qual a importância do acidente do trabalho? Além da importância financeira, dos serviços de saúde, públicos e privados, das empresas e todos os seus custos que são enormes, eu gosto de olhar isso em termos de mortalidade na população. Então, a gente estratifica as faixas etárias da população e observamos que até 1 ano de idade, as principais causas de mortalidade estão relacionadas ao parto, ao desenvolvimento. A partir dos 60 anos, que a gente fala da pessoa idosa, tem as causas de mortalidade que mais impactam a população geral. Então, a primeira causa de mortalidade geral são as doenças cardiovasculares, em primeiro lugar, o AVC e o infarto, né? Então, em primeiro lugar, as doenças cardiovasculares. Em segundo lugar, são os diversos tipos de câncer. E em terceiro lugar, entram os acidentes. Mas se a gente olha para a população do meio, né, que eu estou dizendo aí, desde a infância até a velhice, o acidente ele passa para a primeira posição em termos de mortalidade. E entrando agora em acidentes, a gente estratifica de novo. Em primeiro lugar, nós temos os acidentes de trânsito, acidentes de locomoção. Em segundo lugar, nós temos a violência urbana. Em algumas regiões do nosso país isso se inverte. E em terceiro lugar, a gente entra então nos acidentes de trabalho. E daí a gente começa a ver que o impacto e o número não é pequeno, é um número importante. Além disso, o Brasil é o quarto país do mundo que mais tem acidente do trabalho. E a cada 4 horas, uma pessoa morre de acidente do trabalho no Brasil. Nós estamos falando aí por volta de 2.000 mortes por acidente do trabalho ao ano no Brasil. E são contabilizados, notificados 700 mil acidentes do trabalho no Brasil por ano. Mas o IBGE estima que esse número é muito maior. Então, a gente imagina, na verdade, o número estimado pelo IBGE são de 5 milhões de acidentes do trabalho por ano no Brasil. Qual é o conceito de acidente do trabalho? O acidente do trabalho é aquele infortúnio súbito que ocorre pelo exercício do trabalho, que causa uma lesão corporal ou um dano funcional, ou morte ou redução da capacidade temporária ou permanente. Então, na verdade, são os três fatores juntos. Então, é pelo exercício do trabalho, que cause lesão corporal ou perturbação funcional e que cause morte ou perda ou redução da capacidade temporariamente ou de forma permanente, certo? E existe o acidente de trabalho por equiparação, que são o quê? São as doenças ocupacionais. Em termos legais, previdenciários, a doença ocupacional, a doença causada pelo trabalho é um acidente de trabalho por equiparação. Por quê? Porque o acidente do trabalho, nada típico, né? Que a gente, típico não num sentido previdenciário, mas usual, nós imaginamos um macrotrauma, né? Uma troca de energia. Já o acidente por equiparação, a doença ocupacional, a gente está pensando mais em sucessivos microtraumas, a soma de muitas lesões durante algum tempo, geralmente anos, que vão causar a doença. Por exemplo, a doença chamada PAIR, que é a perda auditiva induzida por ruído, ou PAIR, ou perda auditiva induzida por ruído ocupacional, nada mais é do que o ruído elevado causando microlesões no sistema auditivo durante algum tempo vai causar uma perda funcional do ouvido. Existe também a doença do trabalho e a doença profissional. Qual a diferença? A doença do trabalho é uma doença normal, mas pela condição onde o trabalho é exercido, essa doença vem a acontecer. Já a doença profissional ela é específica daquela atividade, ela é muito clássica, ela é muito etiologicamente relacionada. Por exemplo,
a silicose, ela é uma doença profissional, daquelas pessoas que mexem com poeira de sílica. Já uma doença como a perda auditiva induzida por ruído, ela é uma doença do trabalho, porque tanto quem trabalha com ruído de diversas formas, como alguém, por exemplo, que tem um hobby, né, de ter uma banda, ele está também sujeito a um ruído elevado, ele pode estar e pode também desenvolver uma perda auditiva induzida por ruído, então ela não é específica. E o que não é doença do trabalho, então? Não é doença do trabalho as doenças endêmicas, as doenças dos grupos etários, as doenças degenerativas. Tá? Os números de acidentes do trabalho, eles têm aumentado muito ou diminuído nos últimos anos. Como é que a gente avalia isso? A gente percebe que na década de 70 eles eram muito altos, isso foi caindo para a década de 80 e depois para a década de 90, mas daí começou a aumentar os números, tá? Então, na década de 70, a gente está falando por volta de 15 milhões, 16 milhões de acidentes por década. Década de 80, isso notificado. Década de 80, 11 milhões. Década de 90, 4,7 milhões por década. Na década zero, aumentou para 5,1 milhões. Década 10 para 5,4 milhões. E década 20, estima-se que 6,5 milhões. Por que isso? Os números eram altos por conta das condições precárias de saúde e segurança, mas depois isso foi corrigido e isso caiu, mas num segundo momento o aumento da notificação, o aumento de registro de funcionários, de pessoas registradas seletistas, e a revisão de novas NRs, como a NR35 em 2012, tudo isso levou a aumento dos números, então não há um aumento talvez real. Mas isso não significa que nós estamos numa situação excelente, pelo contrário, esses números continuam muito assustadores. E quais são as partes do corpo com maior risco de acidente de trabalho? Os membros superiores, eles compreendem 56% dos acidentes do trabalho, os membros inferiores 26%, o tórax e o quadril 12%, a cabeça e o pescoço 6% dos acidentes. E em termos de setores da economia, onde estão os acidentes mais frequentes e os mais graves? O ramo dos serviços compreende 54% dos acidentes, então está em primeiro lugar, por conta que é o maior empregador no Brasil. A indústria, 34% dos acidentes. A agropecuária, 11% dos acidentes. E a indústria, ela aplica muito bem, quer dizer, muito melhor do que os outros segmentos, as normas e as regras de saúde e segurança, até por serem mais fiscalizados. Tá? Construção civil e o transporte de carga são os ramos que compreendem os acidentes mais graves. Tá? Como se desenvolveu, então, a ciência, né, da saúde e segurança do trabalho? A saúde e segurança do trabalho, ela já existe há muito tempo. Desde 400 a.C., Aristóteles ele já observava a doença nas minas, nos mineradores. Hipócrates também já observou, nessa mesma época, o envenenamento por chumbo. Daí nós temos aí um período de 300 anos sem praticamente nenhum desenvolvimento científico. No século I, Plínio ele identifica e faz o seu relato do envenenamento por vapores. E daí entra no período medieval e nós temos aí 1400 anos sem nenhum desenvolvimento nessa área. Até que em 1556, Agrícola, na Alemanha, o nome, né, desse sujeito é Agrícola mesmo, ele descreve uma doença dos mineiros. Em 1713, daí acontece um avanço fantástico. Daí Bernardino Ramazzini, ele escreve um tratado de medicina ocupacional que se chama De Morbis Artificum Diabatra,
que é a doença dos trabalhadores. É um italiano e ele descreve toda a relação de doenças com o trabalho. E ele, dentro da medicina, a gente tem o que se chama anamnese. A anamnese é uma pesquisa, um interrogatório onde nós os médicos temos que fazer diversas perguntas para tirar sinais que indiquem a possibilidade de doença, né? Tirar, na verdade, dados que nos ajudem a chegar num diagnóstico. E Bernardino Ramazzini, ele coloca que é um ponto muito importante perguntar e entender a profissão daquela pessoa. E por isso ele cria esse seu tratado de medicina ocupacional. Em 1802 a gente tem a primeira lei de proteção dos trabalhadores na Inglaterra. E o próximo marco aí que eu coloco é no século XX, já no nosso século, no nosso último século, né, no século que nós vivemos. Alice Hamilton, ela foi a primeira mulher professora de Harvard, da Faculdade de Medicina. Ela era médica e ela era uma toxicologista. E ela frequentou muito as fábricas e via a condição precária dos trabalhadores. E ela teve o entendimento da necessidade de desenvolver a ciência da higiene ocupacional. Do mesmo jeito que a medicina ocupacional ela se preocupa com o trabalhador e tratar o trabalhador, a higiene ocupacional ela usa isso para identificar a doença, também avalia o ambiente do trabalho e trata o ambiente. Então, Alice Hamilton, digamos assim, é a mãe da higiene ocupacional, enquanto Bernardino Ramazzini é o pai da medicina do trabalho. Existem organizações nacionais ou internacionais que são preocupadas com a saúde e segurança do trabalhador? As organizações que eu gosto de levantar e fazer um paralelo entre elas, não é uma coisa científica, na verdade é um paralelo que eu mesmo identifiquei pessoalmente. Existe a ACGH, que é uma instituição americana, não governamental, e ela é dedicada à ciência e a publicações de saúde e segurança, né, da área ocupacional. E no Brasil nós temos um órgão muito semelhante, que é a ABHO, que é a Associação Brasileira de Higiene Ocupacional, onde tem um colegiado de profissionais, da qual eu sou um dos filiados, e a gente tem essa mesma visão e esse mesmo funcionamento. Tanto é que a ABHO hoje ela traduz, e ela tem o direito de fazer isso, ela paga os direitos para a CGH de traduzir os TLVs, que são os índices de tolerância para as exposições ocupacionais, principalmente dos produtos químicos. Daí nós temos outro paralelo interessante, que é a OSHA, e eu comparo muito com o antigo Ministério do Trabalho, hoje a Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, que é um órgão governamental preocupado com saúde e segurança, mas na visão de fiscalização. Um exemplo muito interessante disso é que o parque americano SeaWorld, onde tinha o show de baleias com treinadores, foi proibido pela OSHA de ter o envolvimento, né, físico direto de treinador com baleia depois que ocorreram um acidente fatal nesse parque. E então é um órgão que tem uma atitude de fiscalizar e de criar leis, né, onde a saúde e segurança deve ser respeitada. Outro órgão, também governamental, nos Estados Unidos é o NIOSH. Eu estou pondo um paralelo de 3 órgãos dos Estados Unidos com 3 órgãos brasileiros. E eu acho ele muito semelhante à Fundacentro. São 2 entidades científicas, mas governamentais, e elas prestam de sustentação científica para as normas. Elas dão um embasamento para as nossas normas. As nossas regulamentações de saúde e segurança, elas são sempre tripartides, onde existe uma representatividade do sindicato patronal das empresas, do sindicato dos trabalhadores, que defende seus interesses, e do governo. Então, os 3 entes sociais juntos, eles chegam a algum consenso para determinar as normas. E em 1919 nós temos a
instituição da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e a OIT ela é responsável, inclusive, por a cada devida periodicidade emitir quais são as substâncias e condições carcinogênicas. Isso não é usado apenas para a área ocupacional, na verdade, a área científica, médica e outras áreas afins utilizam essa referência da OIT para definir o que causa câncer e o que não causa. Então a gente tem que tomar muito cuidado na prática quando a gente entende que uma substância é cancerígena, porque um trabalho pode ter um erro por diversas causas, né, de qualidade e tudo mais. E essa organização ela vai pegar cientistas de renome e eles vão fazer estudos de vários e vários trabalhos para definir a força, né, o quão correto é aquela determinação que aquela situação ou substância ela realmente é carcinogênica, causa câncer nas pessoas. Quais são os acidentes, né, industriais mais importantes do mundo? Então aqui, né, mais uma vez falando um pouquinho de história, a gente tem que entender uma coisa: existe o acidente do trabalho, tá, que a gente já explicou o que é e vocês têm em mente. Existe o acidente industrial, por exemplo, imagine uma explosão numa indústria. É claro que trabalhadores vão morrer, mas pessoas ao redor também podem até vir a falecer. Então, o acidente industrial ela é um outro ente, né? E o acidente ambiental, muitas vezes relacionado a um acidente industrial, mas, por exemplo, um derramamento de petróleo no oceano. Os três, eles são interrelacionados, tá? Eles podem ter intersecções, eles podem acontecer juntos, como podem também não acontecer. Mas a causa base deles, os motivos que levam eles a acontecer são praticamente os mesmos. Então, a gente vai comentar aqui de alguns que têm um foco mais com um acidente industrial do que um acidente do trabalho. Mas, na verdade, todos têm alguma coisa de acidente de trabalho, é mais pela sua importância e pelo seu meio que isso veio a acontecer. Um acidente muito famoso foi o acidente nuclear de Chernobyl. Ele aconteceu na atual Ucrânia, antiga União Soviética, em 1976, onde uma nuvem radioativa emanou após a explosão do quarto reator dessa usina. Isso aconteceu nas proximidades da cidade de Pripyat. A cidade de Pripyat era uma cidade de trabalhadores que trabalhavam nessa usina. E conta-se a história que essa usina ela tinha um projeto onde se desejava utilizar os resíduos da usina para a construção de armas nucleares. Por isso, o projeto era de uma tal forma que existia o risco de aquecimento e, resultante disso, de explosão e de contaminação. Isso é importante falar porque os projetos novos de usinas nucleares, eles são diferentes. De tal forma que mesmo que ocorra panes elétricas, panes mecânicas, o próprio projeto da usina é feito de tal forma que ela entra num estado de dormência, digamos assim. Então não aconteceria essa reação em cascata de aumento de temperatura, podendo acontecer fissão nuclear e explosão e tudo mais. Eles construíram o famoso sarcófago de Chernobyl, que é uma estrutura da construção civil, uma estrutura de concreto gigante em volta desse quarto reator, porque não existia como parar a radiação daquele lugar, e até hoje ele é radioativo. Então esse é como se fosse um enclausuramento daquela parte da usina para a emissão não ser espalhada pelo mundo. Mas durante o acidente, né, logo após o acidente, vários locais distantes, vários continentes identificaram radiação por conta dessa explosão.
A cidade de Pripyat virou uma cidade fantasma, hoje não habita ninguém, mas é possível fazer visitação, fazer um tour nessa região. Então aconteceram vários erros de projeto e procedimento, e quem da área é muito interessante estudar isso. Outro acidente muito importante foi o acidente de Bhopal, na Índia. Era uma empresa de produtos para agricultura e uma reação em cadeia desencadeou a liberação de isocianato de metila, que causa edema agudo de pulmão, dificuldade respiratória. E isso aconteceu em 1984, 3 mil pessoas das redondezas morreram e foram 500 mil pessoas contaminadas. A empresa responsável era a Union Carbide e era uma empresa relativamente moderna, mas ao longo dos anos não foram feitas as manutenções, equipamentos de segurança foram desligados e com o tempo ela se tornou deteriorada a ponto de causar esse grande acidente. A gente observa em diversos acidentes de proporções grandes a soma de pequenos desvios e isso leva a um acidente maior. A gente às vezes tem a impressão que um evento importante é o que vai causar um acidente, geralmente não, geralmente é a soma de pequenos eventos. Com relação a acidentes no Brasil, acidentes do trabalho importantes no Brasil, nosso segundo maior acidente no Brasil aconteceu em 1971, foi a tragédia da Gameleira, em Belo Horizonte, onde um pavilhão de exposição projetado por Oscar Niemeyer ele desabou, parte dele desabou, um projeto de um pavilhão de exposição de concreto em forma de caixa de sapato. Foram 69 mortos e mais de 100 feridos. Esse acidente foi o segundo maior acidente no Brasil. Os funcionários relatam que estavam ouvindo estalos, eles relatam que eles estavam removendo escoras antes do concreto curar, secar, por conta de pressões por acelerar a construção, questões políticas envolvendo a construção. E a gente vê que a pressão por produtividade, por prazo, está muito ligada a acidentes. Outro acidente, que é um acidente muito mais ecológico, é o acidente de Mariana, em 2015. No vilarejo de Bento Gonçalves, ocorreu a ruptura de barragens, matando 19 pessoas, mas foi o maior acidente ambiental do país. E dizem que foi uma tragédia anunciada, porque o rejeito estava se liquefazendo, a empresa sabia, foi avisado e não havia sirene no local, mas felizmente uma moradora daquele vilarejo, ela saiu de moto, buzinando e gritando e avisando, e a tragédia teria sido muitas vezes maior se ela não tivesse realizado esse procedimento. Então era lama com dejetos de ferro, são avaliados que foram liberados para a bacia do Rio Doce 50 milhões de metros cúbicos e isso chegou até o oceano no Espírito Santo. A Samarco, a empresa operadora da Vale, ela foi a responsável pelo acontecimento. Isso aconteceu com o rompimento da barragem de Fundão, que depois causou o rompimento da barragem de Santarém. E esse é, como eu disse, o pior acidente ecológico do Brasil. Depois a gente tem o maior acidente do trabalho do Brasil, em 2019, muito recente, com a morte de mais de 200 funcionários soterrados. E a gente vê que não aprendemos, com Mariana. O acidente de Brumadinho mostrou a repetição do mesmo fato, A direção da empresa ela sabia, por exemplo, que existia uma sirene de emergência e que se a sirene fosse acionada, as pessoas que estariam nas dependências administrativas no refeitório, elas não teriam tempo hábil suficiente para fugir daquele local. Então existia uma sirene que ela não tinha uma efetividade na sua função. Mesmo assim, existia ainda uma coisa pior ainda, que o projeto da sirene a colocava na frente da barragem. E a sirene foi uma das primeiras coisas a serem soterradas e, portanto, ela nem tocou, como é relatado.
Então existe aí um procedimento, projeto e existe muita especulação acerca de laudos fraudulentos, pressões da administração e gerência da empresa pela liberação de situações não seguras. Isso a gente estuda a história para a gente não repetir ela, né? Infelizmente ainda assim repete, mas ela é importante para identificar pontos e situações e aprendermos com isso. A pergunta é, no Brasil existem leis ou normas que devemos seguir para não ocorrer acidentes do trabalho? Existe muita coisa no Brasil. Nós temos um arcabouço legal muito grande, muito desatualizado em termos de saúde e segurança. Atualmente começamos a atualizar, então temos já bastante novidades, existe a promessa de atualização de mais coisa e estamos ansiosos por isso. Nós temos no Brasil as normas regulamentadoras, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, dá poder para o Ministério do Trabalho, atualmente Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, escrever, determinar normas regulamentadoras que são as orientadoras, quem determina como é que tem que ser a relação de trabalho com os funcionários da empresa do ponto de vista de saúde e segurança. Então nós temos aí a NR1, que já está sendo revisada, com o GRO e o PGR, o Gerenciamento de Risco Ocupacional e o Programa de Gerenciamento de Risco, que tem uma visão gerencial administrativa nos riscos e uma articulação com as diversas outras normas regulamentadoras, as NRs. Ele tem um inventário de risco, onde é feito um levantamento, é quantificado esse risco em termos de gravidade e probabilidade, uma novidade muito interessante da lei. E ela promete trazer uma revolução muito interessante para a nossa área, principalmente no sentido de parar o serviço cartoral das assessorias e passarem a fazer realmente gestão, fazerem um trabalho de maior qualidade em saúde e segurança. Eu pulei algumas normas, quero citar as mais importantes. Temos o SESMIT, que é o corpo técnico das empresas, profissionais de saúde e segurança, engenheiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho e técnico de enfermagem do trabalho. Nós temos a CIPA, que é o corpo leigo, são pessoas da empresa eleitas para se preocupar com saúde e segurança, prevenção de acidentes. Nós temos NR6, que fala dos EPIs, equipamentos de proteção individual. Lembramos da hierarquia da prevenção, EPI, apesar de muitas vezes ser a primeira lembrança que nós temos de prevenção, deve ser a última a ser implementada. Primeiro deve-se tentar eliminar o risco, depois deve tentar substituir o risco, depois a gente tem que pensar em medidas de engenharia, como enclausuramento, depois em medidas administrativas, como rodízio, e por último, então, o EPI. NR7, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que visa avaliar a aptidão do funcionário e se ele tem algum risco de ter alguma síncope, passar mal e não conduzir bem a atividade, levando ao acidente dele ou terceiros. Temos NR9, que vai falar sobre higiene ocupacional, riscos químicos, físicos e biológicos, e várias NRs relacionadas a acidente. Então, quando a gente vê os riscos do GRO, risco físico, químico, biológico, da higiene ocupacional vindo da NR9, risco ergonômico vindo da NR17, que ainda será revisada, e o risco de acidente, que está distribuído e espalhado pelas demais NRs. Então nós temos 4 riscos que são de equiparação por microtrauma e um risco que é o macrotrauma, que é o acidente do trabalho. NR10 fala de eletricidade, NR11 de transporte de materiais, empilhadeira, NR12 máquinas e equipamentos, segurança para executar trabalhos em máquinas, NR13 caldeiras, NR14 fornos, NR18 construção civil, NR19 explosivos, NR20 inflamáveis, NR23 proteção contra incêndio, NR26 sinalização, NR32 serviço de saúde, NR33 espaço confinado e enfim NR35 trabalho em altura.
Essas NRs são grandes, eu estou resumindo até o tema, até o nome delas, tá? E isso daí é um compilado de informações de saúde e segurança que as empresas devem exercer. Quais os motivos as empresas elas têm para investir em saúde e segurança? Como é que eu convenço uma empresa a investir em saúde e segurança? Hoje em dia a gente observa que a marca de uma empresa ela vale muito mais do que o patrimônio, né? O marketing share dela vale muito. Então ela tem que se preocupar com a sua imagem. Outra coisa, e claro, relacionada à imagem, tem o aspecto do respeito humano, e a gente vê agora com essa questão da pandemia do Covid-19 que as relações entre as pessoas e as organizações vão mudar. As pessoas estão querendo empresas e organizações que respeitem o ser humano. Então, o caráter social vai ser valorizado. Existem dados onde mostram que o financeiro é muito importante, né, com relação à saúde e segurança, provando que saúde e segurança transforma em economia, mas como é a longo prazo é difícil para o gestor visualizar. Existem no financeiro as questões da multa, que que parece a mais importante, mas é a menos importante, por isso que não assusta tanto. Existe a judicialização, que daí já começa a ficar mais cara a conta, já começa a ter problemas maiores. E existe uma outra coisa que é um pouco escondida, né, no custo da empresa, que se chama o RAT, Seguro de Acidente do Trabalho, o atual RAT, que é o Risco Ambiental do Trabalho. Ele é um imposto de 1, 2 ou 3% sobre a folha de pagamento, dependendo se o risco é leve, moderado ou grave. Isso vai depender do grau de risco que você consegue através do KNAI da empresa. E tem mais um fator que multiplica esse RAT, que é o fator acidentário previdenciário. Ele pode bonificar ou ele pode penalizar a empresa quando comparada com as mesmas as empresas do mesmo segmento. Então ele multiplica esse RAT de 0,5 até 2, podendo então aumentar ou diminuir esse imposto. Isso causa uma soma muito grande, as empresas estão pagando impostos e muitas vezes elas não percebem, elas poderiam estar economizando e investindo em saúde e segurança. Os trabalhadores que sofreram um acidente de trabalho, eles têm alguma proteção do governo? Sim, eles têm diversos benefícios. Eles têm o INSS, que é a Seguridade Social. O INSS você precisa contribuir e você precisa respeitar a carência, mas no caso de acidente de trabalho não existe carência. Tá? Existe então o auxílio doença acidentário a partir de 15 dias do afastamento do funcionário. O INSS assume essa conta, esse pagamento do benefício que substitui o salário. Nós temos a aposentadoria por invalidez acidentária, temos a pensão por morte acidentárias para os dependentes e temos o auxílio acidente. O que é auxílio acidente? Auxílio acidente é você ter uma perda da sua capacidade laboral parcial ou do seu desenvolvimento profissional, de forma que isso se transforma num benefício que é menor do seu salário, mas é como se fosse um a mais que você ganha por ter perdido a sua capacidade de crescer profissionalmente. Existe também a reabilitação profissional, que infelizmente é muito fraca em termos de implementação, mas é um departamento do INSS que deveria auxiliar o trabalhador a voltar ao seu trabalho, ou de preferência na mesma empresa ou em outra empresa, através de fornecimento de órteses, próteses, treinamentos e ajuda e auxílio para isso acontecer. Os funcionários que se afastam pelo INSS, eles têm estabilidade? Na verdade, a pergunta também podia ser: quando que a pessoa tem estabilidade com um acidente do trabalho? A estabilidade se dá no momento do afastamento pelo INSS. Então, se você teve um afastamento menor do que 15 dias e não deu entrada ao INSS, você não tem estabilidade. Muito se confunde com a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho, não é ela que dá a estabilidade, sim o benefício previdenciário. Essa estabilidade de 1 ano após a alta, não é quando dá da alta,
Então, existe um comunicado de decisão que vai falar se o benefício é um B31, que é um benefício previdenciário, uma doença comum, ou o B91, que significa que é um auxílio-doença acidentário, que é um acidente de trabalho ou um acidente de trabalho por equiparação, ou melhor, uma doença ocupacional. O funcionário, o trabalhador, ele sabe ou identifica os riscos em seu ambiente de trabalho? Esse é um tema muito interessante, isso se chama percepção do risco. Percepção do risco é ter a capacidade de antecipar as consequências, imaginar a consequência daquele ato, daquela atitude. E isso nem sempre ocorre. Nós profissionais de saúde e segurança, nós temos o treinamento, nós temos o exercício diário de identificar situações onde existe a possibilidade de um infortúnio, de um acidente. Então isso está muito relacionado a experiências passadas, como diz o ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. E existe a questão da confiança. A pessoa que sempre executou o serviço de uma certa forma, ela gera nela uma sensação de segurança que é irreal, e muitas vezes a gente tem uma dificuldade de orientar e de trabalhar com isso. O que fazer com o trabalhador que acredita que a maneira que ele aprendeu a trabalhar é a correta e fala a frase "sempre fiz assim"? Isso é uma das principais missões da saúde e segurança, que eu oriento muito meus colegas aqui de trabalho, que a gente precisa fazer a mudança cultural. A mudança cultural é muito difícil de ser feita, mas ela é a missão dos profissionais de saúde e segurança, que é o desenvolvimento de um comportamento seguro. Ela é difícil, mas ela não é impossível. Com conscientização, mais penalidades, principalmente educação, a gente consegue realizar isso. E meu sonho é ver a saúde e segurança com esse empoderamento. E sabe que nas grandes empresas, saúde e segurança já é entendido como um pilar de estratégia da empresa, assim como qualidade, assim como crescimento, lucratividade. Saúde e segurança já está no mesmo nível, porque elas entendem o impacto disso no futuro. Então, mudança cultural é uma coisa que é um desafio, é um exercício diário, mas a gente vê, por exemplo, no Brasil aconteceu uma mudança cultural com o uso de cinto de segurança. Há 30 anos atrás, praticamente ninguém utilizava o cinto de segurança e muito menos acreditava que isso iria acontecer. E é uma cultura que foi transformada, que hoje as pessoas utilizam mesmo numa área sem fiscalização. Como a gente faz essa mudança cultural? Existem diversos recursos legais e outros que a gente pode criar, mas as DPATs, as CIPATs, os DDS, a CIPA, mural de recados, sinalização, treinamentos e outras oportunidades. Existe um exemplo muito legal de mudança de comportamento que é da empresa Alcoa. Vale a pena estudar a história de Paul O'Neill. Ele foi um gestor dessa empresa. A empresa ela é uma gigante do alumínio e ela, depois de períodos sucessivos de crescimento, ela não conseguia mais crescer porque ela já tinha alcançado um patamar muito alto. Eles trocaram alguns gestores e nenhum trazia resultados que os acionistas achavam suficiente. E eles puseram uma pessoa burocrata que veio do governo, e ele logo na inauguração, né, do seu mandato, ele já falou que ele ia fazer a estratégia do risco zero de acidente, né? Ele iria implementar uma estratégia arrojada contra acidente de trabalho. Não é o que o investidor espera ouvir num evento para promover e prometer lucratividade, né? Mas as ações da empresa caíram no primeiro momento, mas depois de algum tempo os resultados que ele trouxe foram extraordinários. Por quê? Porque para corrigir saúde e segurança, você tem que corrigir outras coisas que estão relacionadas. Você precisa
Ele teve que melhorar a comunicação da empresa para não acontecer desentendimentos e para a informação chegar rápido e ser corrigida e chegar as notícias para ele dos incidentes importantes, tomar atitudes. Ele teve que mudar a sinalização, logo ele teve que mudar a organização da empresa. Isso traz produtividade, isso traz rendimento na produção, manutenção de máquinas para segurança, logo produtividade. E os funcionários começaram a se sentir respeitados, valorizados, e isso se transformou numa estratégia que muitas empresas entenderam. Como é que a gente entende a diferença dos conceitos risco ou perigo? Existe nos Estados Unidos, no inglês, a palavra hazard, que é usada na área ocupacional, que não tem uma tradução muito boa. E aqui a gente utiliza essas palavras. O perigo é uma condição em potencial e o risco é a probabilidade pela gravidade. Tá? Então, o perigo mais a exposição causam um risco. Exemplo, um tubarão no oceano é um perigo. Você nadando no oceano com um tubarão é um risco. Então, uma probabilidade alta com uma gravidade grande do evento levam a um risco elevado. Isso causa muita discussão, em saúde e segurança e muita dúvida. Como é que eu faço uma investigação de acidente de trabalho? Existem diversos métodos, eu gosto muito do método da espinha de peixe, onde você vai elencando diversas causas, A ideia é você fazer uma investigação o mais rápido possível, sem acusações, para as pessoas serem transparentes e contarem o que está acontecendo. E o objetivo da investigação, sem mudar o cenário o mais rápido possível, é para você levantar os melhores dados e assim poder criar um histórico, uma consciência na empresa para evitar que isso se repita. E vale a pena comunicar os pequenos acidentes? Com certeza isso é fundamental. Como eu disse no começo e contei histórias, a tragédia é a soma de pequenos desvios. E se a gente não trata esses pequenos desvios, eles se tornam crônicos e eles corroem a estrutura de tal forma que acontecem desastres. Então a gente precisa criar prevenção, que é evitar que ocorra, e a mitigação, que é minimizar o tamanho do acidente, se ele ocorrer. Por exemplo, em Brumadinho, se o refeitório administrativo não estivesse logo abaixo da área de escoamento dos rejeitos, o acidente poderia acontecer, mas ele seria muito mitigado em termos de tamanho de tragédia. Outra questão existe impacto dos acidentes no E-Social, e o que é o E-Social, O E-Social é o sistema do governo, um sistema de saúde e segurança, é um sistema onde as informações trabalhistas elas vão ser colocadas, elas vão ser imputadas na plataforma do governo em tempo real, uma confissão obrigatória das empresas de toda a relação de trabalho, inclusive as situações de saúde e segurança. Logo, isso causa uma visibilidade enorme para as empresas, elas podem ter multas até automáticas, e se a empresa ela não informa uma situação, mais para frente ela vai ter um problema de informar retroativamente, porque ela é obrigada a informar no tempo correto. E também ela pode entrar em contradição, por exemplo, ela não informa que ela tem um ambiente de trabalho, depois ocorre acidente naquele ambiente, como é que ela vai relatar isso futuramente? Então ela relata que ela não tem um produto químico, mas no sua compras existe esse produto químico. Então vão cruzar muitas informações, são diversos órgãos, entes do governo participantes, como Caixa Econômica, Receita Federal, INSS, Ministério do Trabalho, Secretaria da Economia atual, que vão estar participando e coletando essas informações. Já está em processo de andamento isso, na parte contábil já andou bastante, e a saúde e segurança provavelmente vai ser a última a entrar, mas vai entrar. O acidente de trajeto é considerado um acidente do trabalho? Ele era considerado
A medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, carteira verde e amarela, tirou o acidente de trajeto como acidente de trabalho, mas o próprio presidente retirou essa medida porque ela iria caducar e daí ele não poderia emitir outra. Então, atualmente, o acidente de trajeto voltou a ser acidente de trabalho, mas existe uma grande previsão que ele volte a editar uma nova medida provisória, podendo afetar isso novamente. E os exames ocupacionais, eles podem prevenir acidente de trabalho? Uma pergunta interessante, né? Sim, eles podem. Por quê? Existem dois tipos de exames ocupacionais. O que a gente faz para avaliar dano, uma lesão ocorrida pelo exercício do trabalho, e o que a gente realiza para identificar aptidão. Quando a gente está falando em aptidão, é justamente a capacidade de realizar o trabalho, inclusive no sentido de risco daquela atividade. Então, por exemplo, quando eu faço uma audiometria, eu estou provavelmente avaliando dano. Se aquele trabalho está expondo o funcionário, o trabalhador, a um ruído elevado que vai causar dano auditivo. Agora, quando eu faço uma acuidade visual, normalmente eu estou avaliando aptidão, por exemplo, capacidade de um motorista de dirigir. E se eu, por exemplo, identifico num eletrocardiograma uma arritmia grave, um funcionário que pode fazer uma atividade em trabalho em altura, ele pode passar mal lá em cima, ter um mal súbito e causar um acidente de trabalho. Então, sim, um exame ocupacional faz parte da prevenção. O que é CAT e quem deve preencher? A CAT é o comunicado de acidente do trabalho, é um documento onde a empresa deve apresentar ao governo o ocorrido, tem prazos para isso. A empresa ela tem a obrigação de fazer isso, mas outras pessoas poderão fazer. O médico que atendeu, o médico do pronto-socorro, a própria pessoa, um familiar dela, o sindicato. Então, diversas são as permissões para se realizar a abertura de uma CAT. E para finalizar nossa conversa, para encerrar esse bate-papo, a última pergunta é: em caso de acidente de trabalho, quem eu devo chamar e quem deve socorrer o acidentado? A gente aqui na Clean7, a gente presta o treinamento de primeiros socorros. Vocês estão vendo aqui, esse ambiente faz parte da nossa sala de treinamento, uma sala de treinamento bem completa. Nós temos aqui nossos bonecos de RCP, eles iluminam conforme a RCP bem feita. Nós temos o nosso manequim anatômico, nós temos o nosso simulador de acidentes e feridas, ele está incompleto aí, esquartejado, mas ele é completo. Então nós temos aí uma capacidade muito interessante de ministrar esses treinamentos. São previstos por lei, diversas NRs citam a necessidade de treinamento de primeiros socorros. Está na CIPA, por exemplo, está no PCMSO isso. Mas basicamente o que a empresa precisa é de um plano. Ela precisa de um plano de ação prévio ao acidente. Então ela precisa dizer qual que vai ser as pessoas a serem chamadas, se vão ser os brigadistas, os profissionais de saúde, alguém treinado em primeiros socorros, se é uma empresa pequena que não tem CIPA, ou designado da CIPA. Ele vai ligar para onde? Ele vai ligar para os bombeiros, ele vai ligar para o SAMU, a cidade tem SAMU ou não, ele vai chamar a ambulância corporativa do plano de saúde, quais instrumentos ele vai ter de primeiros socorros, e tudo isso tem que estar num documento. Então a empresa ela precisa ter um planejamento de ação e treinamento e pessoas capacitadas para isso. E em tudo que a gente falou, né, como eu já disse e repito, o tema acidente de trabalho está pulverizado em diversas normas e inclusive em diversas ciências. A gente está falando de um tema de direito previdenciário, nós estamos falando de um tema de medicina ocupacional, nós estamos falando de um tema de emergência médica,
a gente está falando de um tema eu coloquei aqui história da saúde e segurança do trabalho, então tem muita coisa aí que está distribuída. E em todos esses ramos, a CleanCert, Saúde e Segurança, está preparada e está pronta a auxiliá-lo, a assessorá-lo e oferecer diversas soluções aí em saúde e segurança. Obrigado a todos, acompanhem as nossas publicações, por favor se inscreva no nosso canal, é muito conteúdo interessante. Obrigado.